Olá a todos e a todas, cá estamos para mais um episódio do Eventcast, o podcast dos eventos. Hoje vamos descobrir os segredos de um tipo de eventos muito especial. Aliás, muitas vezes diz-se que é o mais especial, aquele que se considera ser um dia mais importante da vida, ou seja, o casamento. É claro que as sociedades evoluem, dependendo do contexto cultural, muitos dos chavões que usualmente são associados aos casamentos podem até já nem existir. E quem nos vai ajudar hoje para descobrirmos todos estes segredos é o grande Rui Mota Pinto. Obrigada, Rui, por estares connosco. O Rui é uma referência incontornável no que diz respeito aos casamentos, tanto em Portugal como internacionalmente. Arrojado por natureza, o Rui não se limitou a ser mais um wedding planner. Aliás, já vamos discutir esta ideia de que é ser wedding planner. E levou a profissão a um outro nível. Fez com que a sua visão, a imaginação, a criatividade e muita inovação passassem a ser as rainhas nesta área. Tantos epítemes para um vasto trabalho. Criadores, planificadores, mentores, consultores, speaker, coach, educador, empreendedor e mais coisas que ainda vamos descobrir. Abriste o teu primeiro negócio na área dos eventos e publicidade aos 20 anos, mas dedicas-te hoje maioritariamente aos casamentos, atuando num estilo muito próprio, naquilo que é seres tu próprio a realizar casamentos. És o mais premiado wedding planner português ao nível internacional, 26 vezes. E desenvolveste vários conceitos inovadores como os pop-up weddings, Wedding Advice, Legal Wedding Advice, Tej Weddings, Wedding Lab by Rui Mota Pinto. Uma vasta gama de conceitos novos. Para além disso, és presidente do capítulo português da International Association of Destination Wedding Professionals, és presidente do capítulo português da International Wedding Planners Association, júri de certificação internacional no National Wedding Council em Nova York, júri dos Belief Wedding Creators International Awards, embaixador do filme Le Sens de la Fête, mentor na Academia Internacional Hosts Academy, convidado como orador em diversos congressos internacionais, nunca mais saímos daqui a dizer todos eles, júri também nos Latin American Wedding Awards, embaixador do projeto internacional de solidariedade 2+Us. Rui, que honra receber-te aqui connosco. Muito obrigada por teres vindo. Muito obrigado pelo convite e a honra é toda minha. Mais do que tudo, espero poder partilhar um pouco daquilo que é, não digo o meu saber, mas pelo menos a minha experiência e também um pouco daquilo que é a minha visão, para que, mais do que tudo, também para que esta indústria, e eu quero reforçar a expressão indústria, possa crescer e nós também cada vez mais possamos ser também uma referência em termos do que são os casamentos portugueses. E já falámos um pouco sobre isto antes. Aqui, para mim, os casamentos portugueses e não os casamentos em Portugal, será importante cada vez mais nós comecemos a desenvolver. Por isso, muito obrigado pelo tempo que me deixam estar aqui e é de facto uma honra estar aqui convosco. Obrigada. Olha, vamos começar por aquilo que é a forma como vês esta indústria e a própria profissão. Tu intitulas-te como Creator, Tailor, Planner de casamentos. Portanto, muito mais do que aquela batida expressão de wedding planner. Queres-nos explicar um bocadinho melhor esta visão que tu tens deste negócio? Eu não diria que é propriamente uma visão do negócio, porque eu entendo mais, mas não quero que o mais seja subentendido por quem nos ouve como se fosse melhor. Não tem nada a ver. É de facto uma expressão própria. O ser wedding planner, que eu também sou, tem toda a sua validade e eu sou um eterno defensor que não deveriam sequer existir casamentos sem wedding planner. E honestamente acho que os casais só percebem isso quando contratam um wedding planner. E depois os que não contratam vêm a arrepender-se. Mas mais do que tudo isto é uma visão muito, muito própria daquilo que é o meu trabalho. Porque eu não planeio só, eu faço concepção, eu produzo casamentos conceptuais, são a minha visão. A forma mais simples de dizer isto é a minha visão sobre a história de cada casal. Não tem nada a ver, ou tem obviamente a ver, mas no seu processo inicial de criação não tem nada a ver com aquilo que os noivos querem. Tem a ver com a forma como eu vejo a história deles. E é a partir daí que eu crio um conceito. São conceptuais.
quem tem algum ou quem segue alguma coisa sobre música sabe que algumas bandas, quase quando têm muita coisa feita, criam álbuns conceptuais. A ideia é exatamente esta, é muito conceptual, é a minha visão sobre aquela própria história. Não tem a ver só com o que o noivo quer, ou com o que a noiva quer, ou com o casal quer, e eu hoje vou tentar usar aqui a expressão casal e não noivo e noiva, por uma questão de linguagem, que acho que é também outra coisa que nós temos que, em Portugal, começar a tentar, uma linguagem mais inclusiva, é por isso eu hoje vou optar por tentar sempre que possível lembrar-me de usar a expressão casal, mas não tem só a ver com o que o casal quer, mas muito com aquilo que eu vejo, com a forma como eu quero contar aquela história. Eu estou a contar uma história à minha maneira, exatamente como um escritor escreve um livro, como um pintor pinta um quadro, sem nunca, e que isto fique muito bem esclarecido, sem nunca eu sequer ousar considerar-me próximo de um pintor ou de um escritor. Longe disso, que essas pessoas são artistas e são as pessoas que mais falta fazem na vida e na nossa sociedade. Sem eles nós não seríamos nada. Honestamente, eu tenho uma profunda e eterna admiração aos artistas. Não me considero um artista, longe disso. Considero-me um criador de ideias. E daí essa questão do criador, do tailor, porque é como se fosse um alfaiate a fazer as coisas à medida. Se quiseres, se calhar um designer e um arquiteto de casamentos. Se calhar a minha próxima expressão e o meu próximo negócio será designer de casamentos ou arquiteto de casamentos. É assim que eu me vejo. Não é só o planeamento que eu também faço, não é só a coordenação que eu também faço, mas tem um processo anterior, que é aí que tudo começa, em que deixem-me pensar, deixem-me sossegado, falem sobre vocês e eu agora vou criar a vossa ideia. Todos os meus casamentos têm um título, todos esses títulos são registados na Sociedade Portuguesa de Autores, não podem ser repetidos e nenhum conceito é repetido ao longo de toda a minha carreira. É assim que eu me sinto bem, não digo que seja melhor nem pior, cada um tem o seu estilo e ainda bem, porque senão andávamos todos a batalhar sobre os mesmos clientes e não é bom. Eu tenho o meu nicho de mercado, que gosta da forma de eu estar no mercado, não é mais correto nem incorreto, é a minha maneira. É a tua maneira de estar. Muito bem. Então isso pressupõe que tu tenhas previamente um conhecimento do casal e, portanto, necessitas ali de algum tempo para os poderes conhecer, para perceberes como é que a história começou, para perceberes como é que eles são e como é que estão na vida, para depois poderes incorporar tudo isso naquilo que é o dia do casamento. Exatamente. Eu não aceito nenhum cliente com o qual não reúno. Para mim é essencial. Eu tenho que reunir primeiro para perceber se eles gostam de mim, se eu gosto deles, se eu gosto da história, se aquilo é uma história que vale a pena ser contada por mim, se é um casal que simplesmente quer um casamento muito bonito. Eu próprio sou o primeiro a dizer-lhes, não vale a pena estarem a pagar o que eu cobro quando vocês conseguem encontrar profissionais fantásticos em Portugal. Existem wedding planners incríveis em Portugal, colegas com quem eu me dou super bem, às quais eu reconheço toda a validade do trabalho, tão bom ou melhor do que o meu, não interessa nada. São excelentes profissionais em que eu próprio muitas vezes encaminho, porque não me faz sentido estar a cobrar alguém que não quer ter uma ideia, que se quer simplesmente reproduzir uma imagem que viu no Instagram ou no Point of Interest, ou onde quer que seja, para depois não absorver o melhor que eu tenho para lhes dar, que é criatividade. Aqueles casais que eu aceito e que me aceitam a mim, a segunda parte do processo depois da reunião é um questionário que eu faço bastante longo, onde aquilo que me interessa é saber quem eles são, onde é que nasceram, o que é que fazem de profissão, o que é que gostam mais, o que é que gostam de comer, qual é a cor que mais gostam, qual é o espetáculo que mais gostam de ver, o filme das vidas deles, a música da vida deles, como é que se vêem ou não se vêem no dia do casamento. E é isso que me vai dar as bases para depois eu pegar em todos esses elementos e dizer assim, ok, eu tenho uma história e agora vou contá-la à minha maneira. Como é que tu te inspiras? Para além desses pontos de referência, é usual eles trazerem-te já alguma ideia ou és tu que no passo seguinte, no processo, acabas por trazer aquilo que são as ideias do que vai ser desenvolvido? Todos os casais trazem as suas ideias, isso é normal. Eu não gosto que eles tragam e peço que eles tragam o mínimo possível e direi que na minha carreira, especialmente quando eu começo os conceptuais, que não foi desde o princípio, terá sido há cerca de 15 anos atrás, quando eu começo os conceptuais, eu diria que 90% dos casos eu mudei radicalmente a ideia dos meus casais e ainda bem, esse é o objetivo. Inspirações em tudo. Há uma grande inspiração de vida, tem a ver também com uma grande frustração de vida, que é o Cirque du Soleil. Eu sou um apaixonado por Cirque du Soleil. Se eu pudesse ter escolhido a minha carreira, seria artista do Cirque du Soleil. Não tenho mesmo jeito nenhum, peço desculpa. Coisas artísticas não têm nada a ver comigo, são mesmo
desculpem a expressão, completamente descoordenada em termos de movimentos, por isso jamais conseguiria fazer uma coisa dessas, mas Cirque du Soleil eu direi que é de facto a minha primeira e grande inspiração por todos os níveis, porque é uma coisa que eu gosto muito, porque acho que tecnicamente eu não direi que é o evento perfeito, porque isso não existe, mas está muito próximo. A forma como ele é produzido, a forma como ele é coordenado e a forma como ele é realizado durante o dia é qualquer coisa de genial, e eu aconselho toda a gente que gosta da área de eventos um dia a ir assistir àquilo que é de tão maravilhoso este evento, e depois tudo, cores, montras, ruas, luzes, tudo, a forma como as pessoas andam, a forma como as pessoas falam, a forma como as pessoas se vestem, tudo aquilo, a forma como as salas estão dispostas ou não, tudo, os filmes que eu vejo, as músicas que eu ouço, tudo na vida tem que ser uma inspiração para um criador, tudo. Depois a forma como nós pegamos nessas inspirações e as aplicamos, isso é outra coisa, porque essa história, eu vou criar uma coisa nova. Já o outro senhor dizia, com razão nada se cria, tudo se transforma, e o senhor tinha alguma razão. De facto, nós vamos buscar inspirações a muitas coisas, depois pegamos e aplicamos à nossa maneira, com a nossa visão, com a nossa forma de estar. Tu falavas em cores, sim, partindo do pressuposto que eu vejo tudo a preto. Toda a minha vida é vista a preto e branco, toda. Eu olho para qualquer cor e para mim é preto com variações. Claro que eu entendo qual é aquela cor, obviamente, claro que eu sei a reconhecer, mas na minha forma de pensar, eu tenho que pensar que ela é um preto com variações. Porque é a partir daí que eu consigo criar. Se isto é correto, se isto é incorreto, honestamente eu não quero saber. Eu tenho uma expressão muito conhecida internacionalmente nas minhas conferências, com as quais normalmente começo sempre as minhas conferências, que é I don't care. E I don't care mesmo. É a minha forma de estar. Os meus clientes gostam, há quem gosta, há quem não gosta. Eu conheço colegas minhas com os quais me dou tremendamente bem, que dizem, Rui, eu nunca vou conseguir gostar de um casamento teu, eu nunca vou conseguir compreender um evento teu, agora eu reconheço qualidade no teu trabalho. É o que me interessa. Aquilo que me interessa é que os meus clientes me entendam, que os meus clientes gostem do que eu produzo, com essas inspirações todas que eu vou buscar, e que realmente o meu trabalho seja reconhecido pela qualidade que ele exige. Agora, esperarmos que toda a gente goste daquilo que nós fazemos, seria infeliz o resto da vida, e felizmente não sou. Mas olha, depois desse trabalho criativo, não é? Vais ter que preparar as coisas para que elas possam acontecer. Portanto, depois toda a parte de preparação da produção é um trabalho também muito importante para que aquilo possa acontecer no dia. Aí é um trabalho técnico. Aí entra o estudo técnico, é o planeamento. Ou seja, concepção, planeamento, coordenação. Em que a coordenação é coordenação e aplicação, que é no dia. Toda esta parte de criação vai-me dar os elementos que eu preciso. Ok, se eu crio um casamento que é um casamento na rua, eu a seguir vou ter que ir procurar espaços exteriores. Se eu crio um casamento que tem a ver com circo ou arte circense, então eu tenho que ir procurar empresas e profissionais e artistas que me garantam esse tipo. Isso é planeamento, pesquisa, negociação com fornecedores, qual é o melhor fornecedor, qual não é, o que é que consegue cumprir os requisitos que eu tenho, técnicos, financeiros, de tudo. Isso é planeamento. E aí entra o estudo. Aí entra a parte técnica. Como planeador, ficar-me-ia mal dizer que essa é a parte que eu gosto menos. Que eu não quero assustar ninguém. Mas é necessária, senão não acontece, não é? Senão a tua ideia fica apenas na cabeça. Claro, é assim, eu gosto muito mais da parte criativa, sem dúvida, do que da parte do planeamento. Por isso é que eu me identifico como wedding creator e não como wedding planner. Eu sou wedding planner, com formação wedding planner, várias, aliás, e que tenho todos os instrumentos técnicos de planeamento que eu faço. E ele é necessário, porque senão as coisas não acontecem. Agora, a diferença está entre muitos dos profissionais, e reforço mais uma vez que é para ninguém me entender mal, não quer dizer que seja melhor ou pior, a diferença está que no meu processo existe uma criatividade única primeiro, e o trabalho de planeamento só começa depois. E é aqui que há a diferença. Eu tenho o espaço. Não, eu não vou escolher o espaço antes de ter a ideia. Porque aquele espaço pode ser lindo, mas pode não ser aplicável. Se eu tiver um artista pendurado no teto e o espaço não tiver teto, o que é que me interessa ter o artista? Quer dizer que eu tecnicamente falhei, porque eu escolhi mal o espaço para a ideia que eu tenho. Tinhas. E é este processo que difere no meu caso. Primeiro, concepção, e depois é que começa o planeamento. Mas sim, o planeamento é essencial, porque senão as coisas não acontecem. Isso é, de facto, e é aqui que nós podemos identificar os wedding planners. Planeamento, estratégia. Muito bem. Técnica. No contexto dos casamentos, estamos a falar de um tipo de evento
em que as emoções dos participantes muitas vezes estão à flor da pele. Não só do casal em si, mas das pessoas que estão à sua volta, os familiares, os amigos, como dizias ainda há pouco em off, das diferentes gerações. Como é que é trabalhar estas emoções, quer durante ainda o planeamento, quer depois na gestão, na coordenação do próprio dia? Como é que é trabalhar todas estas emoções? As emoções existem até em nós, e às vezes é importante que os próprios casais entendam isso, que nós próprios também não somos máquinas, somos seres humanos, que também temos as nossas próprias emoções, e muitas vezes nos identificamos mais ou menos com determinadas pessoas, com determinados momentos, com determinados movimentos. Ou seja, eu diria que primeiro é nós próprios conseguimos controlar as nossas próprias emoções, e nem sempre é fácil, e quantas vezes já me aconteceu a mim chorar durante cerimónias, destabilizar durante eventos e ter que me retirar durante um pouco e deixar a minha equipa a liderar, porque emocionalmente, especialmente naqueles casais com os quais nós nos ligamos mais, emocionalmente não é fácil. Eu diria, eu chamaria 2 pontos não digo para a resolução, mas pelo menos para eu gerir esses meus próprios conflitos. Gestão de expectativas, que acho que é muito importante nós darmos a conhecer ao cliente, e neste caso ao casal, que expectativas é que eles devem ou não devem criar para aquele evento, e isto é muito importante, porque uma expectativa demasiado alta pode ser complicado, mas uma expectativa demasiado baixa também não faz qualquer tipo de sentido. E eu depois diria descomplicar, também fazer-lhes entender que, e com toda a distância, com toda a reserva àquilo que eu vou dizer, não é o fim do mundo, não é o dia mais importante da vida de ninguém. É um que é um chavão que muitas vezes existe, chavão, não é? Tenham uma criança e depois vão ver qual é o dia mais importante da vida de alguém. É um dia super importante, é um dia em que era bom que as coisas não falhassem ou que nada falhasse. É muito importante que a gente faça o melhor para que não falhe. É muito importante que toda a gente se sinta bem, que toda a gente se divirta. Mas daí a transformar este dia no dia mais importante das vidas é nós próprios, enquanto profissionais, nós estarmos a dar um acréscimo de emoção e um acréscimo de gestão de expectativa errada ao cliente, ao casal, que não faz qualquer tipo de sentido. E nós estamos a prejudicar o nosso próprio trabalho e a nossa própria gestão de emoções. Pois é tentar perceber, as pessoas que percebam que mais do que tudo estão lá para se divertirem. Se era suposto estar à esquerda e está à direita, ninguém vai reparar. Era bom que estivesse à esquerda. Era. Mas ninguém vai morrer porque estiver à direita. Acima de tudo, as pessoas estão lá para se divertirem. No processo de planeamento, é exatamente a mesma coisa. Primeiro, fazer entender o casal que estamos em Portugal, e especialmente quando se trabalha com pessoas de fora, e eu aqui diria especialmente os americanos, nós não temos a mesma capacidade de resposta, nós não respondemos nos mesmos timings, nós demoramos mais tempo a fazer as coisas, é nosso. E é, desde o primeiro ponto, se eles aceitam trabalhar comigo, eles têm que entender que eu estou dependente de pessoas que não eu, que podem demorar mais do que 24 horas a responder, como acontece sempre nos Estados Unidos. Desculpem a expressão, temos pena. Mas se querem vir casar ao nosso país, também têm que entender que, culturalmente, os nossos processos laborais são diferentes. Esta gestão de expectativa logo no início é importante. Depois, e não querendo tomar muito tempo, duas coisas que eu chamo, ou que eu acho muito importantes. Não excluir ninguém. A mãe da noiva não tem que ser excluída do processo só porque a senhora é chata. A maior parte nem é. São as minhas melhores amigas no processo de casamento, normalmente são as mães da noiva, com quem eu me dou muito bem. Porquê? Porque eu as chamo ao processo. Mas a partir do momento em que eu as chamo ao processo, eu também defino exatamente onde é que elas podem e não podem estar. Onde é que elas devem e não devem estar. O problema é, se eu as excluo, elas vão acreditar em tudo. E depois vão estar sempre, desculpem a expressão, a azucrinar a cabeça da noiva ou do noivo, porque eu não faço. Chamem-no ao processo, peçam opinião. Até porque há uma coisa que todos nós temos que entender. Eu posso ser o melhor dos wedding planners do mundo. Não sou, gostaria, um dia hei de ser, mas até poderia ser. Mas há uma coisa que eu nunca conseguirei, que é conhecer aquela pessoa da mesma maneira que a mãe ou o pai conhecem. E essas informações que eu gostei, a tal forma de contar a história à minha maneira, quantas vezes eu vou ter com os pais a perguntar, olha, como é que ele era quando era pequeno? O que é que ele gosta realmente de fazer? Como é que ele se comporta perante esta situação? Porque eu não posso perguntar isso ao casal. Porque ele não me vai dizer ou nem sequer sabe. Não existe ninguém que conheça melhor uma pessoa que o seu próprio pai ou a sua própria mãe. Por isso, chamar essas pessoas ao processo é logo desconstruir um pouco essa problemática emocional das coisas. No dia do casamento, e finalizando, no dia do casamento, acima de tudo,
Eu acho que o maior erro de muito do trabalho que se produz em Portugal em termos de casamentos tem a ver, e falámos sobre isto há bocado, com a não experiência em corporate, com a não experiência em produção, que é um segredo de produção, que é que as coisas não podem acontecer todas ao mesmo tempo, e eu quando chego ao espaço não posso perceber tudo aquilo que vai acontecer. Ou seja, eu vou entregando movimentos diferentes, eu vou entregando sensações diferentes à medida que o tempo vai passando. O que é que isto me retira? Isto retira-me primeiro a crítica, isto retira-me as pessoas ficarem amassadas, aborrecidas e começarem nesses movimentos emocionais que eu não quero, nessas dinâmicas emocionais negativas que eu não preciso. Porquê? Porque a única dinâmica emocional que eles têm é diversão e o que é que vai acontecer a seguir. E agora, o que é que vai acontecer mais? E eu tenho o evento garantido. Porquê? Porque eu geri expectativas e geri emoções. À minha maneira. Sou eu que controlo. E aqui, mais uma vez, experiência corporate. Experiência de produção corporate. Que eu acho essencial para se entender a dinâmica de um casamento, porque no final do dia é uma festa. Sim, e para perceberes o flow dos diferentes momentos, não é? Exatamente. A forma como as pessoas estão e a forma até como se comportam vai evoluindo ao longo do dia, consoante os diferentes momentos, mais formais, menos formais, mais de convívio. E, portanto, isso acaba por influenciar muito, claro que sim, aquilo que é o mood dos diferentes momentos que vais tendo ao longo do dia. Ou dos dias, claro não é? que sim, mais bêbados. É uma expressão que nós usamos muito mas não é verdade. Não é problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum em aceitar. E é normal que muitas das pessoas que estão num casamento ao final da noite estão bêbadas. Eu preciso é de estar preparado para isso. Eu preciso aceitar essa premissa, porque eu nunca a vou conseguir mudar na vida. Ponto final, não vale a pena, ainda por cima em Portugal. Nunca vai ser possível mudar isso. O que é que eu tenho? Tenho que aceitar essa premissa e tenho que saber lidar com ela. E eu próprio, enquanto equipa, também tenho que criar uma dinâmica comportamental que vá de acordo com isso. Porque a minha própria formalidade enquanto equipa também vai ter que se ir perdendo exatamente no mesmo flow que tu falavas da dinâmica comportamental dos convidados. Porque é assim que eu emocionalmente conecto com eles. Porque se eu continuar no meu canto, com a mesma formalidade da cerimónia, quando eles estão todos a beber copos e querem que eu vá ao bar com eles, eu não tenho hipótese nenhuma. Eu vou ao bar com eles. Em vez de beber álcool, bebo qualquer coisa sem álcool. Mas bebo com eles. Porque se o convidado chega ao pé de mim e me pede isso, é porque ele se sentiu identificado comigo. É porque ele gosta de mim, está a gostar do meu trabalho e quer que eu esteja com ele. A comemorar, não é? Partilhar essas boas emoções. E eu não posso estar longe deles a fingir ou a continuar com aquele ar de formalidade profissional, porque não é isso que ele espera de mim naquele momento. Mais uma vez, gestão de expectativas. Ele quer que a mãe venha me convidar para dançar com ela. Mas qual é o mal? Qual é o mal? Faz parte. É isso que os faz feliz emocional. naquele momento. É isso que os faz feliz. É isso que tem a ver com a emoção. É um evento emocional. E eu tenho que estar preparado emocionalmente, não só para lidar com isso, mas para participar emocionalmente com eles. Fantástico. Há pouco falavas muito de estamos a fazer um casamento em Portugal para os portugueses, mas também fazes casamentos fora, recebes casais estrangeiros. Quais é que são, assim, as principais diferenças em termos culturais que acredito que depois se acabem por fazer sentir em diferentes momentos, até nos diferentes momentos que existem no próprio casamento, cerimónias religiosas? Que grandes diferenças é que tu encontras? Assim, dá-nos alguns exemplos. Não só culturais, sociais e até do próprio movimento do casamento. Uma engraçada que eu vivi agora no México, em Puebla, em fevereiro, fui lá fazer um casamento e descobri... eu já tinha alguma relação com o México, com alguns casamentos que tinha feito, mas mais pequenos. Este já foi um casamento com uma dimensão considerável, cerca de 160 convidados, e descobri que os mexicanos não querem saber do bolo de noivo para nada. Aquilo que eles não interessa nada. Eles nem sequer comem, eles só vão lá partir porque eu os obriguei, porque eles nem faziam o quarto. Que é uma coisa engraçada que em Portugal, ao contrário, é um momento que para nós é muito importante, e eu também considero que seja um momento muito importante. É uma diferença engraçada que nós muitas vezes nem pensamos, mas que tem muito a ver. A própria comida, Portugal, Itália, até Espanha, mas eu diria que Portugal e Itália especialmente, para nós a comida eu diria que tem uma influência de 60% no casamento. Há outros países que o japonês não come, por exemplo. O japonês vem casar a Portugal e não quer comida, só quer tirar fotografias e ir para um sítio bonito, ponto final. Essas são muitas diferenças. Depois, religiosamente, e também, especialmente em termos de cerimónias, eu diria que os casamentos indianos, os hindus, são de facto
uma diferença enorme, e poderíamos estar aqui horas a falar sobre isso, porque eles têm muitas tradições durante a cerimónia, inclusive têm mais dias de casamento, têm formas de produzir e de viver a própria cerimónia de forma diferente, a forma como se vestem, a forma como conectam uns com os outros é completamente diferente, as próprias entradas são diferentes, ou seja, obriga-nos a nós também a ter um conhecimento muito vasto. Eu costumo aqui dizer, e eu dou formação sobre isto, nunca se espera saber tudo. E não é problema nenhum nós chegarmos ao pé do casal e ao pé dos pais e dizer, olha, eu preciso de ajuda para entender exatamente. Eu tenho agora um casamento arménio, a noiva é arménia, o noivo é libanês, em que eu lhes disse, vocês vão ter que me explicar exatamente o que é que vai acontecer neste momento. Porque eu não consigo entender, peço desculpa. Não consigo entender o que é que vocês querem fazer. Vão-se juntar todos lá nos quartos, aos 30 em cada quarto, a pular uns com os outros e a dançar e a comer umas coisas estranhas. Mas faz parte, é a tradição deles. Eu não posso saber tudo. Existem não sei quantas religiões no mundo, existem não sei quantas formas socioculturais de viver a vida e de viver um casamento diferentes. Eu posso saber o essencial, posso estudar, mas depois eu acho que a melhor maneira é chegar ao pé do casal e dizer, olha, ajudem-me, digam-me o que é que... Porque só assim é que eu vou conseguir entregar o que eles querem. Depois, quando viajamos, eu tenho sempre alguém local, tenho sempre um colega, um wedding planner local a ajudar-me. Nunca trabalho sozinho. Porquê? Porque eles entendem melhor do que eu aquilo que é a gênese e o ADN de um povo, como ninguém entenderá Portugal exatamente da mesma maneira. Eu produzia em novembro um evento internacional ao qual chamei Saudade in the End You Will Understand It. E foi um bocadinho essa questão, que é preciso viver a experiência, é preciso entender exatamente o que é que saudade quer dizer. E mesmo assim ninguém entende, entendemos nós. Entendemos nós quando vamos para fora e temos aquele sentimento muito estranho que só um português entende e só... Eu acho que nem é explicável. Não é possível alguém vir para Portugal fazer um casamento se não tiver um wedding planner a ajudar português. Vai fazer um casamento bonito? Vai. Vai fazer um casamento com boa comida? Vai. Agora vai fazer um casamento português? Não. Vai fazer um casamento com identidade portuguesa? Não, nunca conseguirá fazer. Aqui é exatamente a mesma coisa. O que é que ajuda? Os casais quando procuram, os que vêm de fora, os casais quando procuram Portugal, também querem viver a experiência portuguesa. Querem fazer aqui um bocadinho de um mix, querem ter um bocadinho daquilo que eles são enquanto cultura, enquanto povo, enquanto sentimentos, mas querem muito receber uma experiência portuguesa. O que é que falha? E eu dizia-te há bocado, o que é que falha? Falha nós nos sentarmos todos a uma mesa de uma vez por todas e entendermos que um casamento de destino, um destination wedding é turismo, ponto final. Não vale a pena fugirmos a isto. Por isso se chama turismo de romance. Eu tenho feito imensas conferências sobre isto e ao ser turismo implica, primariamente, vender de uma forma muito especial e depois conseguir parcerias em tudo que é áreas que não só as de casamentos. Artesãos locais, hotéis, agências de viagens, que te permitam transportes, que permitam entregar uma experiência que, acima de tudo, e é aqui que nós falhamos, e eu reconheço a minha falha também, todos nós falhamos, porque ainda não nos juntámos, os italianos são referência internacional sobre isto, é parar de vender casamentos em Portugal e começar a vender casamentos portugueses. E aqui muda tudo, porque é isto que os italianos vendem. E é por isso que eles cobram tão bem, e é por isso que eles têm o sucesso da indústria que têm e nós não. Porque nós continuamos a vender um casamento em Portugal, porque Portugal é bonito. Bonito há uma data de sítios no mundo. Agora, nós temos uma data de coisas para oferecer que mais nenhum país consegue oferecer e que nós não estamos a usar como venda. Nós estamos a aplicar no casamento, sem dúvida, mas não estamos a aplicar como fator de venda. Marketing sensorial, que falávamos há bocado também. Exatamente. Para além dos destination weddings, existem outros conceitos que também foram surgindo nos últimos anos e que estão cada vez mais em voga, os pop-up weddings, os elopement weddings. Queres-nos explicar aqui um bocadinho que diferenças é que existem destes diferentes tipos de casamentos? Existem imensas, porque todos eles têm estruturas e até dimensões diferentes. Um elopement wedding, por muito que se dê a volta, por muito que alguns queiram aportuguesar, desculpem a expressão, aportuguesar o conceito elopement wedding é um conceito. Nós podemos depois desvirtuar o que quisermos, mas não vale a pena fugirmos a um conceito que tem uma definição e que ela tem que ser, pelo menos para quem não sabe o que é bom que a gente explique o que é. Um elopement wedding é um casamento a dois fora do destino, ponto, fora da zona de conforto, ponto final. Deem as voltas que disserem, é só lerem, isto é a definição de um elopement wedding, ponto final.
Ai, mas eu levo 2 convidados. Já não é um elopement wedding. Elopement é o casal que foge. E elopement vem de elope. Elope é fugir. E eles fogem da sua zona de conforto, fogem do seu sítio para irem casar fora. Até pode ser um casal de Lisboa a ir para o Porto. Ok, eu aceito a premissa. Não gosto, mas aceito. Mas são eles os dois que saem da sua zona de conforto e vão fazer um casamento a 2. Normalmente é só a cerimónia, pode ter um jantar, obviamente que a todos os níveis, concepção, planeamento, coordenação, isto não é a mesma coisa que produzir um casamento gigante. Oferece alguns desafios, obviamente, mas retira outros tantos, porque eu não tenho a mesma gestão, não tenho gestão de convidados, não tenho gestão de transportes da mesma maneira, não tenho gestão de catering, não tenho gestão de fornecedores à dimensão que tenho com um casamento de 40, 50, 100 ou 200 pessoas. Obviamente que isto muda tudo. Os pop-up weddings, vamos tentar aqui também desmistificar. Pop-up weddings é um conceito que existe há imensos anos nos Estados Unidos, não fui eu que inventei os pop-up weddings. Eu inventei uma marca chamada Pop-up Weddings Destinations, eu e mais 2 colegas, que retirou dos pop-up weddings o conceito. Casamentos a 2 ou até 15 convidados, que só têm cerimónia, corte de bolo, sessão fotográfica, depois vão todos para o hotel, para onde eles quiserem, não nos aborreçam mais, porque aquilo é para celebrar amor, ponto final. Depois há quem queira, e nós próprios fazemos, porque nós queremos um jantar, ok, nós podemos fazer, mas um pop-up weddings, a ideia base é em qualquer sítio, em qualquer lugar, a qualquer hora. Se eu me apetecer chegar aqui, invadir o teu estúdio e pôr aqui um casal, porque agora me apetece casar aqui, é aqui que eu faço o casamento, ponto final. Porquê que é fácil? Estruturalmente é muito, muito, muito fácil. Basta-me um telemóvel com uma coluna Bluetooth para passar as músicas da entrada da cerimónia, um fotógrafo, o bolo eu trago no caminho e as coisas estão feitas. É um conceito muito próprio, Pop-Up Weddings. O que é que eu inventei? Inventei uma marca chamada Pop-Up Weddings Destinations, que registrei como marca aqui em alguns países do mundo e depois internacionalizei a marca, neste momento em 17 destinos pelo mundo inteiro, e aquilo que eu estou a tentar fazer e que nós estamos a construir é uma marca global que venda desde a saída da porta de casa, avião, estadia, tudo, até ao regresso à porta de casa. É uma experiência. E por isso é que ela tem que ser feita com poucas pessoas. Porque eu não consigo fazer uma experiência desta dimensão, e desculpem, mas quem disser o contrário não tem a mínima noção do que é a produção de um casamento. Eu não consigo fazer esta produção se eu tivesse 100 convidados, não é possível. Com 15 eu consigo juntá-los todos no mesmo sítio, consigo ter um avião que me consiga fazer o serviço, todos no mesmo avião. Se eu tivesse 100 ou 200 pessoas, isso não é possível. Porque o mais certo é que eu não consigo a reserva no mesmo avião dessas 100 pessoas. É tão simples como isto. E eu não vou ter um espaço em cima de uma colina onde me cabam 100 pessoas. Se calhar 2, 10, 15 cabem. Ou em cima de um telhado de Lisboa, que ainda é um sonho que eu ainda hei de fazer. O pop-up é isto, basicamente. O que é que nós precisamos? Estamos a fazer exatamente aquilo que eu acho que a nossa indústria, em termos de Destination Weddings, deveria começar a fazer, que é juntar parceiros. Pop-up Weddings, 17 destinos, mais de 300 profissionais de casamentos, 36 hotéis, 8 agências de viagens, e é isso que o Pop-up Weddings é. É uma marca global, internacional, que hoje em dia é uma referência não pela marca em si, mas pelo conceito que desenvolveu, porque é um conceito global de experiências, em que aquilo que me interessa não é vender um casamento. Aquilo que me interessa é vender uma experiência. Eu vou vender experiências no Rio Tejo que mais ninguém consegue oferecer, vou vender no México provas de tequila que mais ninguém consegue oferecer, vou vender no Douro provas de vinho do Porto que também mais ninguém consegue oferecer no mundo. São experiências. E há um mercado para isso. Mas isso é um casamento. É uma celebração de amor, chamem-lhe o que quiserem. Chamem casamento, chamem... Não, honestamente... É aquilo que as pessoas querem. É aquilo que as pessoas querem, é uma celebração de amor. Se ela é definida como casamento ou não, honestamente pouco me importa. Por isso há muitas diferenças, não só na definição, mas acima de tudo depois na aplicação do trabalho e naquilo que é tecnicamente o planeamento. Muito bem. Olha, estamos quase a chegar ao fim. Temos aqui uma última pergunta que fazemos a todos os convidados. Se tu tivesse a possibilidade de ter alguém a fazer investigação científica sobre casamentos, o que é que tu lhe pedirias? Dinâmica comportamental, sem dúvida alguma, e marketing sensorial. Não tenho. Essa é talvez a resposta mais fácil da minha vida. Acho que é uma coisa que falha muito ainda. Eu tive o prazer de falar com uma pessoa há uns tempos atrás e de estar com ela numa conferência a partilhar o mesmo palco. Tive a honra de partilhar e falámos algo sobre isto. Eu acho que é muito importante nós entendermos as dinâmicas comportamentais de um convidado para que depois conseguirmos produzir um trabalho que cada vez mais vá de acordo com a expectativa. E sem entendermos isto primeiro,
será muito difícil nós também conseguirmos que a indústria evolua exatamente como nós queremos que ela evolua, ou pelo menos que eu gostava que ela evoluísse. Não sei se o objetivo ou se a vontade é geral e é igual. Acho que sim, no final do dia estamos cá todos para o mesmo. Quero acreditar nisso, mas eu diria sem dúvida perceber exatamente de que forma é que nós podemos chegar emocionalmente mais depressa às pessoas, porque isso é importante em termos de venda, obviamente, é uma forma de marketing mais direto e de captação de cliente mais direto, e depois entendermos exatamente durante o dia do casamento de que forma é que eu tenho, ou como é que eu tenho que produzir o meu trabalho e apresentá-lo, até mais apresentá-lo, de maneira a que em cada momento eu consiga garantir que aquele convidado tem constantemente uma experiência a qual nós chamamos uau. E isso eu acho que nós só conseguimos realmente fazer quando percebermos as pessoas na sua gênese. E aí, peço desculpa, mas nenhum de nós wedding planners tem essa capacidade, a não ser uma outra colega que eu sei que tem formação em psicologia, e aí eu sei que elas têm um upgrade, permitam uma expressão, e se elas estiverem a ouvir, não me levem a mal a expressão do upgrade, e elas sabem o quanto eu gosto delas, mas de facto elas têm esse upgrade, que é uma percepção melhor daquilo que é a dinâmica comportamental de um convidado. Mas há especialistas nisto, não psicólogos, mas há especialistas hoje em dia, e muito bons em Portugal, há empresas muito boas a fazer este trabalho, e que eu gostava muito que alguém um dia, juntamente connosco, tentasse entender, seja através de trabalho de campo, seja fazendo parte de uma equipa nossa, e a minha porta estará sempre aberta para isso, fazendo parte de uma equipa durante 2 ou 3 dias de casamento para perceber como é que as pessoas se movem, porque eu acho que o movimento, a orgânica de um casamento é muito mais do que simplesmente aquilo que apresenta. É muito mais a reação que as pessoas têm àquilo que nós apresentamos do que somente aquilo que apresentamos. Porque no final do dia, não me levem a mal, mas eu em 30 segundos consigo mais do que o melhor prato do mundo consegue. Porque daqui a uma semana ninguém se vai lembrar do melhor prato do mundo, mas garanto que daqui a uma semana as pessoas vão se lembrar se tiveram uma experiência que não viram em mais lado nenhum. E no final do dia todos nós procuramos experiências, mais do que tudo, em tudo na nossa vida. Muito bem. Obrigada, Rui. Obrigado, muito obrigada. Acho que os meus filhos vão convencer-me a partir de agora a ter que me casar, e depois de toda esta nossa conversa já estou mais do que convencida. Muito obrigada pela tua partilha. A todos lá em casa, quando nos ouvem, até para a semana, sempre às quartas. Fiquem bem. Muito obrigado.